Alô, pessoal. Pessoal, é o seguinte, eu venho com a resolução das atividades sobre polinômios, que foi passado isso aí para vocês a semana passada. Não é isso? E eu pedi para ser entregue essa semana. E eu venho com as respostas para quem fez, beleza? E para quem não fez, teve alguma dificuldade, corrija agora. Olha o que foi que ficou faltando para completar aí no caderninho de vocês. Então a primeira questão que eu coloquei lá para vocês fazer sobre polinômio, ele pedia para você indicar as expressões que são polinômios. E eu coloquei da letra A até a letra E, certo? Tinha algumas alternativas lá para você só marcar o xizinho do lado. Então você já sabe que polinômios são as expressões algébricas que são racionais. Entendeu? São algumas expressões algébricas que são racionais. Então, logo de cara aqui, na letra A gente já vê aqui se essa expressão algébrica aqui é um polinômio ou não. Bora observar. Ó. Ele tem 8yzc mais y a segunda, z a quarta, c a segunda, mais 3. Veja que isso aqui é uma expressão algébrica, mas é uma expressão algébrica racional. Dá para a gente entender. Então, isso quer dizer que isso a gente pode chamar de polinômio. Então, você vinha aqui no quadrinho, no parênteses, e marcava um x. Na letra B, eu tenho só 4 raiz quadrada de 3 mais x. Isso é uma expressão algébrica. Mas isso aqui não quer dizer para a gente que é um polinômio. Por quê? Porque está uma coisa muito, vamos dizer assim, incompleta, certo? Então veja que isso aqui está faltando o sentido de alguma coisa. Então essa daqui não é um polinômio. Então você não marcaria, certo? Na letra C, 12x a terceira, mais 7x a segunda, mais 3x a primeira, quando não tem número aqui tem 1, menos 2. Veja que isso é uma expressão algébrica que você pode perceber que ela é racional. Então, isso também podemos chamar de polinômio. Você vem e marca. Na letra D, veja que eu repeti letra D aqui e letra D aqui. Isso não importa, né? A gente vai colocar a resposta que a gente colocar aqui, a gente coloca aqui. Veja que eu tenho 7z a terceira menos 5 dividido por z. Veja que é uma expressão algébrica, mas sem muito sentido. Então você vê que essa expressão algébrica aqui está incompleta para a gente. Entendeu? Então isso quer dizer que não é um polinômio. Então a letra D não é um polinômio. E por último, na letra E eu tinha 4A a segunda, B a primeira, mais 3C a primeira, D a segunda, menos 1. Veja que isso é uma expressão algébrica racional. Dá para você entender. Então você chegava lá e marcava. Isso também é um polinômio. Bem fácil essa primeira questão. Na segunda questão, ele pede para você dar o grau dos seguintes polinômios. Então, você vai dar o grau dos seguintes polinômios. Eu tenho letra A, letra B, letra C, letra D, letra E. A gente sabe que para dar o grau nos seguintes polinômios ou nos polinômios, a gente tem que ver qual é a parte literal. A parte literal é a parte das letras que tem os maiores expoentes. Que tem os maiores expoentes. Aí a gente vai, se for um termo que tem um maior expoente do que o outro termo, a gente vai e classifica o grau desse polinômio. Então aqui veja só que eu só tenho uma letrinha, uma parte literal com o número 3. Então esse ficou muito fácil. Esse polinômio aqui é de terceiro grau. Por quê, professor? Porque o expoente dele aqui está a terceira. Na letra B, eu tenho y a quarta, menos 5y a segunda, menos 1. Veja que eu tenho 1, 2, 3 termos. E o termo de maior expoente é o primeiro aqui, ó, que ele tem y a quarta. Então, se esse termo aqui é o maior entre eles, então eu posso dizer que o grau do polinômio é de quarto grau. Na letra C, eu tenho 1, 2 termos. E no primeiro termo eu tenho 12y a primeira, x a quarta. E no segundo termo eu tenho menos 10y a segunda, x a sétima. Se eu somar os termos
os termos não, perdoe. Se eu somar os expoentes dos termos que eu tenho aqui, então nesse primeiro termo eu tenho 4 aqui, que é o expoente do x, e 1, que é o expoente do y. Eu tenho 5 se eu somar aqui. E se eu somar aqui esses os expoentes que eu tenho aqui no segundo termo, eu tenho 7 mais 2 dá 9. Então, para dar o grau dos polinômios, eu já sei que eu tenho que dar o grau referente ao termo que tem os maiores expoentes. Então, aqui, o segundo termo tem os maiores expoentes. Então, aqui, veja que eu tenho 7 com 2, vai dar nono grau. É o grau do polinômio. Na letra D, eu tenho 10x a segunda menos 7x menos 1. Então, o maior termo aqui, que tem o maior expoente, é esse daqui, x a segunda. Então, esse polinômio é de segundo grau. E por último, na letra E, eu só tenho aqui uma parte literal, que é só o x a primeira. Esse polinômio é de primeiro grau. Deu para entender, né, pessoal? A terceira questão, ele pedia para você dizer se os polinômios são completos ou incompletos. Essa era muito fácil também. Então, como é que eu sei que um polinômio é completo? O polinômio é completo quando os termos que vêm com a parte literal, que são as letras, tiver os expoentes crescente, da forma decrescente do maior para o menor, certo? Com esses todos expoentes numa sequência, numa ordem. Então veja só aqui, eu vou pegar a letra B de bola para você ver. Ó. Eu tenho 15y à quarta, mais y à terceira, mais 9y à segunda, menos 6y à primeira, menos 5. Veja que eu tenho uma parte literal, que é o y, e essa parte literal eu tenho os expoentes. E os expoentes eu vejo aqui que ele vem da forma decrescente, do maior para o menor. Então, essa letra B aqui, esse polinômio, ele é completo, porque ele tem todos os expoentes ó, na forma ordenada, da forma decrescente, do maior para o menor. 4, 3, 2, 1. Então, esse é completo. Pegando a letra B, olha aqui para a letra A. Letra A eu tenho x à quarta mais 9. Esse é completo ou incompleto? Esse é incompleto. Por quê? Porque eu não tenho x à terceira, não tenho x à segunda, não tenho x à primeira. Então, esse é incompleto. Incompleto. Na letra C, eu tenho 9x à terceira, menos 3x à primeira, mais 2. Veja que esse também não tem o x à segunda, porque eu tinha que ter x à terceira, x à segunda, e esse aqui é x à primeira. Então, esse está faltando x à segunda. Então, esse também é incompleto. Na letra D, eu tenho 16x à segunda, menos 5x à primeira, mais 2. Veja que eu venho na forma decrescente do maior para o menor. Aqui ó, tem x à segunda, x à primeira. Então, se ele tem x à segunda e x à primeira, ele está completo. Esse aqui é completo. E na letra E, eu tenho x à segunda, menos x à primeira, mais 15. Veja que a parte literal dele também eu tenho o x à segunda e o x à primeira. Eu tenho os expoentes da forma decrescente, do maior para o menor. Então, esse aqui também está completo. Ó, x à segunda menos x à primeira. Esse também está completo. Beleza, pessoal? Espero que vocês tenham entendido essa terceira questão, que ela era bem fácil. E por último, tinha uma quarta questão, que ele pedia para você escrever na forma reduzida cada um dos seguintes polinômios. Então, eu tinha um polinômio na letra A, letra B, letra C e letra D. E ele queria que você escrevesse na forma reduzida. Essa forma reduzida dos polinômios aqui é muito fácil. Por quê? Porque você vai pegar os termos que são semelhantes e vai juntar eles. E dali você vai reduzir
esse polinômio a um polinômio menor. Veja que ele agora tem 1, 2, 3, 4, 5, 6 termos. Quando você reduzir, ele deve ficar com 3, 4 ou com 5, não sei quantos, mas ele vai diminuir. Então, bora fazer? Então, o primeiro passo a gente tem que saber quem são os semelhantes. Então, veja só. X à terceira, tem alguém semelhante com esse termo? Bora procurar, ó. Não tem. Aí eu coloco x à terceira aqui. Aí eu vou para mais 6x à segunda. Bora ver se tem alguém semelhante com ele. Tô procurando, ó. Tô procurando. Opa, menos 4x à segunda é semelhante com 6x à segunda. Por quê, professor? Porque o que importa é a parte literal, que são a parte das letras. Se essa partezinha aqui for igual a essa, eles são semelhantes, não importa os números. Então, mais 6x à segunda é semelhante com menos 4x à segunda. Aí eu vou e junto aqui, ó. Aí eu vou para o próximo termo, menos 2x. Vou olhar se tem alguém semelhante com ele. Opa, tem aqui, ó, menos 3x. Por que é semelhante, professor? Porque o professor me falou que o que importa é a parte literal. Então, a parte literal aqui, ó, x a primeira é igual a essa aqui, x a primeira. Então, esses dois termos são semelhantes. Sobrou só o mais um para escrever, porque esse eu já escrevi. Então, bota aqui mais um. Então, os termos agora, eles estão alinhados, certo? Os termos semelhantes. Aí eu vou resolver para reduzir, ó. X a terceira, que não tem ninguém com ele. Aí aqui, ó, tem um mais 6 x à segunda menos 4x à segunda. Se eu tenho 6, tiro 4, fica quanto? Fica 2. X à segunda. Só que aqui eu tenho que fazer o joguinho de sinal. Ó. Na adição ou subtração, quando os sinais são diferentes, eu vou subtrair o número maior do número menor. E vou colocar o sinal do número maior. Então eu já subtraí. Ó, 6, tiro 4, fica 2. Coloco o sinal do número maior. O número maior é 6. Aqui vai ficar mais. Venho para esse agora aqui. Opa, os sinais aqui são iguais. Ó. Então, na adição ou subtração, quando os sinais são iguais, eu vou repetir o sinal e somo os números. 2 com 3 dá 5x. E repete o mais 1. Isso aqui é a resposta. Veja que de início ele tinha 1, 2, 3, 4, 5, 6 termos. Ficou agora com 1, 2, 3, 4 termos. Eu reduzi o polinômio. Bora para a letra B de bola. A mesma coisa, vou pegar os termos semelhantes primeiro e juntar. Então, primeiro eu coloco 4x à segunda. Bora ver se tem alguém semelhante com ele. 4x à segunda, 4x à segunda. Não tem. Aí eu coloco o próximo termo, menos 6xy. Bora ver se tem alguém semelhante a menos 6xy. Olhando, opa, tem aqui, ó, 2xy. Então, mais 2xy. E repete o mais y a segunda. Então, aqui eu alinhei, coloquei os termos semelhantes lado a lado. Agora eu vou resolver. 4x à segunda. E aqui, ó, veja que eu tenho a mesma coisa que aconteceu no primeiro. Sinais diferentes. Se os sinais são diferentes, na adição ou subtração, subtrai o número maior do número menor. E coloco o sinal do número maior. Então, se eu tenho 6, tiro 2, fica quanto? 4. 4 que? X, Y. E coloco o sinal do número maior. Aqui vai ficar menos. E repete o mais y à segunda. Isso é a resposta. Veja que eu tinha 1, 2, 3, 4 termos e agora eu fiquei com 1, 2, 3 termos. Por quê? Porque juntei os termos semelhantes. Na letra C, a mesma coisa. Eu vou pegar os termos semelhantes e juntar primeiro. Então, bora começar. Então, x à terceira. Bora ver se tem alguém semelhante com x à terceira. Olhando os expoentes, não tem ninguém. Aí eu venho para o próximo termo, mais 5x à segunda. Bora ver se tem alguém semelhante a 5x à segunda. Esse não é. Opa, esse aqui é, ó. Por quê? Porque eu tenho menos 5x à segunda. Eu vou repetir aqui, ó. Menos
5x à segunda. Bora continuar para ver se tem mais alguém semelhante. Opa, tem outro semelhante a eles, ó. Por que semelhante? Esse é semelhante com esse, que é semelhante com esse, certo? Eles três são semelhantes. Por quê? Porque a parte literal são iguais. Então aqui eu vou repetir. Menos y menos x à segunda. Então eu já coloquei x à terceira mais 5x à segunda menos 5x à segunda menos x à segunda. Aí eu venho para esse termozinho aqui, ó, que eu não coloquei ele ainda. Menos 3x. Bora ver se tem alguém semelhante com esse daqui. Esse eu já coloquei. Olha, vê que o mais 7x é semelhante com esse. Por quê, professor? Porque a parte literal são iguais. Então, eu vou repetir aqui. Mais 7x. Esse eu não vou escrever porque eu já escrevi ele aqui. Então, tá todos os termos alinhados, lado a lado dos seus termos semelhantes. Então, agora eu vou resolver. X à terceira. Olha para cá, pessoal. Aqui eu tenho mais e aqui eu tenho menos. Ó. Na adição ou subtração, quando os sinais são diferentes, eu vou subtrair o número maior do número menor e colocar o sinal do número maior. Então, olha para cá para ver se vocês concordam comigo. Se eu tenho 5, tiro 5, fica quanto? Se eu tenho 5, tira 5, fica 0. Então, se eu tenho mais 5x à segunda menos 5x à segunda, se eu tiro isso daqui, se eu tenho isso, tiro isso, fica 0. Então, aqui eu não vou colocar nada, porque vai ficar 0, né? Aí eu vou repetir esse daqui, ó. Menos x à segunda. Por quê, professor? Porque esses dois aqui, eu posso eliminar eles. Eu elimino eles. Porque se eu tenho 1 e tiro 1, se eu tenho uma quantidade, se eu tenho um número 1 e tiro 1, vou ficar com nada. Então, se eu tenho 5x à segunda e tiro 5x à segunda, eu vou ficar com nada. Eu repeti esse daqui. Bora resolver esse daqui. Veja que os sinais são diferentes. Se os sinais são diferentes, eu vou subtrair o número maior do número menor e colocar o sinal do número maior. Então, se eu tenho 7, tiro 3, fica quanto? Fica 4. 4 o quê? 4x. E vou colocar o sinal do número maior. O número maior é 7. Então, aqui vai ficar mais. Então, a resposta é essa daqui. X à terceira menos x à segunda mais 4x à primeira. Anteriormente, eu tinha 1, 2, 3, 4, 5, 6 termos. Fiquei com 3 termos. Reduzi os termos do jeito que ele queria. E por último, eu tenho a questão, a letrinha, questão não, a letra D, que temos que fazer da mesma maneira. Primeiro, juntar os termos semelhantes. Então, vou repetir aqui, ó. 2S à segunda e vou olhar se tem alguém semelhante com ele. Olha, olha, olha. Opa, encontrei aqui, ó, mais 8S à segunda. Mais 8S à segunda. Por que são semelhantes? Porque a parte literal, que é o S à segunda, são iguais. Aí eu vou colocar agora e escrever, ó, menos 3T. E vou ver se tem alguém semelhante com esse menos 3T. Opa, menos 5T. Menos 5T. Por que são semelhantes, professor? Porque a parte literal são iguais. Então, está tudo organizado, os termos aí, ao lado do seu termo semelhante. Agora a gente vai resolver. Olha para cá, ó. Sinais iguais, aqui tem mais e aqui tem mais. Repete o sinal, que é mais. Não precisa escrever, mas eu vou escrever. Mais. E soma os números. 8 com 2 ou 2 com 8 vai dar 10S à segunda. Sinais iguais, repete o sinal e soma os números. Isso na adição ou subtração. 5 com 3 ou 3 com 5 vai dar 8T. Isso é a resposta. Então, antes eu tinha 1, 2, 3, 4 termos. Agora eu só tenho 2 termos. Então, essa é a resolução, pessoal, do exercício que foi passado para vocês sobre polinômios. Espero que vocês tenham entendido e compreendido bem direitinho as respostas, certo? Então, quem já fez, parabéns. Quem não fez, corrija aí assistindo esse vídeo. E quem fez e porventura errou alguma coisa, conserta, tá ok? Um abraço para todos. Tchau, tchau.